Nosso segundo palestrante do nosso quinto bloco, Hands-On, é o Plínio Targas. E ele descobriu muito cedo uma habilidade bem útil no século XXI, que é conectar pessoas e engajar elas em projetos que vão transformar a nossa realidade. Assim como o projeto que ele vai trazer aqui, que ele atualmente é o CEO, a BrainCare. A tentativa aqui é provar que dá para a gente tornar corriqueira a medição de um novo sinal vital. Antes a gente usava temperatura, pressão, dor, que é meio impreciso. E se a gente conseguisse usar e medir de maneira tranquila a pressão intracraniana? Então, prestem atenção, e eu queria dar boas-vindas ao palco para o Plínio Targas. Obrigado. Quero um beijo. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer à HSM, à Mirac e ao Marconi pelo convite e poder compartilhar com todo mundo aqui o nosso sonho. É uma honra estar na frente de vocês e é uma grande responsabilidade, porque, na verdade, eu represento aqui um coletivo de mais de 30 pessoas que dedicam todas as suas energias para que a BrainCare alcance o seu objetivo, e eu vou contar um pouco dessa história. Eu quero começar com uma pergunta. Se todo mundo tem consciência de qual é o sistema de indicadores mais importante para suportar o bom funcionamento do corpo humano? Todo mundo aqui conhece? Nós estamos falando dos sinais vitais, todo mundo sabe, a temperatura, tem um delayzinho, a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, e tem um recente, ainda é controverso, que consideram a dor como um sinal vital também. Na verdade, não são só esses 5 sinais vitais. Existem outros sinais que não são classificados como vitais, porque demandam uma dificuldade de ser acessíveis. Um desses sinais é exatamente a pressão intracraniana. A pressão intracraniana é um sinal vital extremamente relevante, mas quase que totalmente inacessível para uma aplicação preventiva ou mais corriqueira. E por que esse sinal é importante? Esse sinal é extremamente importante porque ele está relacionado a diversas patologias. As principais patologias às quais a pressão intracraniana está relacionada, nós temos aqui um conjunto delas. Todo mundo aqui conhece alguém, ou próximo, ou na família, que já passou por essa situação de estar num quadro desses. Um exemplo único que eu vou dar aqui para vocês da importância disso: existe uma associação americana focada na hidrocefalia, e eles têm um dado que é alarmante. É um dado que diz o seguinte, que hoje 10% da população americana diagnosticada com demência, principalmente Parkinson e Alzheimer, na verdade, padecem de hidrocefalia de pressão normal. O que significa que se a gente pegar essa pessoa, fizer um procedimento que coloca uma válvula, elas voltam a serem pessoas normais. Ou seja, é de uma relevância extremamente forte. Mas como acessar? Eu falei que ela é inacessível, mas existe uma maneira de acessar. E como aqui não é um evento de medicina específico, a gente tomou a liberdade de fazer uma pequena dramatização para que vocês entendam quão complexo é acessar essa informação hoje. Vamos fazer uma ensinação. Eu queria pedir para que a Cíntia viesse aqui.
Oi, Cíntia. Obrigado, querida, por ter vindo. Por favor, fique à vontade. Você sabe que nós estamos fazendo diversos exames para fechar um quadro diagnóstico sobre a sua situação. E nós decidimos que tem uma informação que é extremamente relevante para o seu diagnóstico, que nós ainda não temos. E eu queria a sua liberdade para poder monitorar a sua pressão intracraniana. Tudo bem? Posso chamar o doutor? Por favor, doutor Arnaldo Driller. Arnold Driller, famoso no Vale do Silício. Doutor Arnaldo. Ok, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, Cíntia, obrigado, Arnaldo. É uma maneira lúdica de transmitir para quem não conhece uma situação que é realmente séria. A utilização da trepanação ou de fazer um furo dentro do crânio é um método extremamente importante quando você precisa de alguma maneira invadir o crânio da pessoa. No entanto, do ponto de vista de um sistema preventivo, não é um método muito aplicável, né? E o que nós entendemos disso? Que um sinal só pode ser considerado vital se ele for verdadeiramente acessível. Acessível para todos. E esta é a razão da existência da Brain Care. Criar um sinal vital que seja acessível para todo mundo, em qualquer lugar. E isso não nasceu porque a gente se reuniu um dia e falamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar um sinal vital. Não foi assim. Foi o acaso. Mas às vezes o acaso, para a nossa felicidade, principalmente para a humanidade, às vezes o acaso encontra a pessoa certa. E esse é o caso Esse é o caso do professor Sérgio Mascarenhas. O professor Sérgio Mascarenhas é um cientista de renome internacional, com uma história de contribuição para a pesquisa científica mundial extremamente relevante, não só por ter sido presente em Harvard, no MIT, na Universidade de Londres, em Princeton, onde ele foi inclusive convidado para ser o chair da cadeira de física, e por ter um compromisso com a pesquisa brasileira, se sentiu obrigado a recusar, como também no ensino e na pesquisa aqui no Brasil. Eu ontem estava conversando com algumas pessoas, tem várias pessoas aqui que conhecem a Universidade Federal de São Carlos, e todos aqui conhecem a Universidade Federal de São Carlos, porque o professor Sérgio Mascarenhas existe. Ele foi o idealizador de uma universidade que acabou, entre outras, como a constituição do Instituto de Física de São Carlos, junto com a dona Ivone Mascarenhas, na época, o Departamento de Engenharia de Materiais, a Embrapa Instrumentação e assim por diante. Mas o professor Sérgio Mascarenhas passou por uma situação inesperada. Ele foi diagnosticado com Parkinson. Foi tratado durante quase um ano para essa doença, só que ele não aceitou o diagnóstico. Ele fez parte de estudos, ele se ofereceu para ser cobaia em novos projetos, e um tempo depois ele descobriu que os médicos fecharam o diagnóstico e chegaram à conclusão de que ele sofria era de hidrocefalia. A hidrocefalia tem uma característica diferente do Parkinson, que, como eu disse, você insere um shunt, uma válvula, e essa válvula permite que você faça o drain do excesso de líquido e você volta a ser normal. Uma vez curado, ele ficou extremamente questionando o porquê de um erro diagnóstico em pleno século XXI. Isso foi há 10 anos atrás. E foi a primeira vez que ele ouviu falar numa teoria da medicina que já tem séculos, e que diz que o crânio é uma estrutura inexpansível.
Vocês imaginem um cientista, o professor Sérgio Mascarenhas é físico e químico, uma pessoa nessa dimensão, acredito que a única pessoa realmente brilhante que eu tive a honra e o prazer de conviver, falar para ele que o cérebro de um macaquinho ou de um Homo sapiens é uma estrutura rígida, para quem sabe que o núcleo atômico não é. Obviamente, o que faz um cientista quando se depara com uma situação dessa? Ele vai para dentro dos seus laboratórios e prova que o paradigma está errado. Aqui é uma ilustração, ela em escala para dar o entendimento. Isto foi provado pelo seu professor Sérgio Mascarenhas em 2012, de que a nossa caixa craniana expande e contrai de acordo com o nosso ciclo cardíaco. Ou seja, nesse instante, todos nós estamos passando por essa situação, o que é ótimo, porque não se esqueçam, isso é um sinal vital. Muito bem. Uma vez provado e quebrado esse paradigma, o que faz o cientista? O questionador fala, já que eu provei que isso realmente acontece, será que a gente não consegue tirar uma informação importante desse movimento? E foi exatamente isso que o professor fez. Ele desenvolveu um sensor com uma tecnologia, com vários algoritmos complexos, de coisa de físico, quem gosta, adora frequências, essas coisas. Ele desenvolveu um sensor e com esse sensor ele conseguiu revelar pela primeira vez, não invasivamente, o perfil do comportamento da pressão dentro da cabeça da gente durante um ciclo cardíaco. Esta curva que vocês estão vendo aqui embaixo, que é uma curva extremamente importante. Por quê? Porque esta curva, ela apresenta para nós, de uma maneira muito simples, dois estados, os extremos, óbvio. O estágio onde uma pessoa está normal, onde vocês veem a pressão inicial menor que a intermediária e menor que a terceira, isso aqui é quando acontece a sístole, isso aqui é quando acontece a diástole. Ok? Este é um quadro normal. Este é um quadro patológico ou possivelmente patológico, pode ter coisas muito complexas, outras coisas mais simples, mas indica, na verdade, que a pressão 2, que é aquela que está relacionada ao bom funcionamento do fluxo interno, não está indo bem. A hora que a gente consegue, de uma maneira não invasiva, tornar isso público, fácil, acessível, de uma maneira muito simples, a gente aproveitou, e foi uma grande coincidência para nós, com o tema do evento aqui, porque essa inovação disruptiva, muitas vezes, vem do inesperado. A gente está sempre esperando que uma inovação vai ser uma contribuição de alguém com 20 e poucos anos, falando de uma tecnologia que ninguém nunca ouviu falar, para estabelecer um novo paradigma. No nosso caso, eu queria compartilhar com vocês, nós estamos falando de um cientista de 80, uma tecnologia que na sua essência tem 50 anos, e um paradigma da medicina que tem 200. Então, se eu posso deixar um recado aqui para vocês, é que talvez o olhar, sem estar amarrado aos paradigmas, seja a grande barreira do processo de inovação. E o professor, com esse olhar, conseguiu, de uma maneira extremamente efetiva, colocar uma nova descoberta. Essa foi a primeira grande inovação da BrainCare. E a correlação que eu vejo com o tema, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o futuro além da curva, porque na BrainCare a gente só fala de curva. E hoje eu posso afirmar para vocês que o futuro além da curva, existe um novo sinal vital. Existe um novo sinal vital. Ok? Essa foi a primeira grande contribuição
da BrainCare, a primeira grande inovação. Muito bem. Quando você tem uma inovação disruptiva nesse nível, a grande pergunta que tem é, para que isso serve? E é aí que eu apareço nessa história. Porque eu conheci o professor Sérgio Mascarenhas na década de 80, quando eu estudei em São Carlos. Ele era uma figura ilustre na época, um grande pesquisador, estava reconhecido no mundo inteiro. E eu, depois de sair de lá, perdemos o contato, eu montei uma consultoria, que ficou uma consultoria famosa na área de gestão de negócios, chamava Axia Value Chain. Durante os 10 anos da Axia, eu trouxe mais de 300 pessoas que eu contratei dentro lá da região de São Carlos. Então, lá no pessoal, dentro da comunidade de São Carlos, eles acreditam que eu e meu sócio entendemos de negócios, de gestão, temos uma conexão com propósitos e etc. E ele me chamou, eu fiquei extremamente honrado, dá para ver a alegria mútua aqui. Ele me chamou com uma pergunta que eu nunca vou esquecer, que era o seguinte: como a gente transforma uma descoberta numa oferta para a sociedade? Isto porque, para o professor Sérgio, que já deixou aquele legado gigante que eu mencionei no passado aqui para vocês, na verdade, ele se sente completamente atrás ainda de deixar legados relevantes, né? E foi aí que eu comecei a minha peripécia de eu não sou médico, eu não trabalho na cadeia de valor da saúde. Eu comecei a fazer o quê? A conversar com pessoas. Eu fiquei extremamente motivado por atuar numa coisa que eu nunca tinha trabalhado. Ser um outsider é uma coisa que me motiva muito. Comecei a conversar com diversas pessoas, muitas pessoas, várias estão aqui, a quem eu já aproveito e agradeço. Isso aqui é fruto de todos nós. E numa dessas conversas eu acabei descobrindo o curso, um evento em San Diego que chama Exponential Medicine, que é um curso, é um evento da Singularity focado em medicina. Eu fui para esse curso, passei lá 4 dias maravilhados com o que está acontecendo na fronteira do conhecimento e na inovação tecnológica na medicina. Voltei pensando em fazer medicina, me aconselharam ok, já tem muito médico, você podia ajudar talvez a estruturar melhor essa oferta. Pelas relações que nós desenvolvemos durante esse evento, conversando com as pessoas, nós fomos convidados por eles depois para participar de um processo de seleção que existe, uma aplicação para um programa de aceleração na época que eles faziam. E nós aplicamos e, para nossa grande surpresa, 500 empresas do mundo inteiro aplicaram e eles selecionaram 7. E a BrainCare foi uma dessas 7 empresas selecionadas, porque foi considerada como uma disrupção capaz de realmente ter um impacto expressivo para a sociedade. Fomos para a Singularity, eu e o Arnaldo, que estava aqui comigo, um querido completamente dedicado a essa nossa batalha, e lá tivemos a oportunidade de interagir com várias pessoas. Eu só menciono o Peter aqui, que me falou uma frase maravilhosa, após conversar com várias pessoas sobre o poder preventivo que tem a solução que nós desenvolvemos. Muitas pessoas nos traziam para o território da doença. Foca na doença, foca no problema, e a gente queria focar na prevenção. E eu fiz essa pergunta para ele, tivemos algumas reuniões com ele, numa conversa private com ele, e ele me falou uma frase ótima. Ele falou: Plínio, it's easier selling aspirins than vitamins. E é verdade. E no nosso caso, isso trouxe uma reflexão maravilhosa, porque no nosso caso, aspirina e vitamina são a mesma coisa. E isso foi extremamente importante para nós. Nós passamos meses imersos, sempre com esse mindset. Como é que nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas? Como impactar 1 bilhão de pessoas? E quando eu
depois de conversar, nós tivemos mais de 120 reuniões. A gente foi considerado meio louco, porque nós chegamos no primeiro dia e falamos, nós não viemos atrás de fundraising, nós viemos atrás de conexão, conhecimento, relacionamento. E esta curva, que já foi falada várias vezes hoje aqui, ela mexeu com a gente porque caiu a ficha para nós. Caiu a ficha é ótimo, né? Esse entrega, né? Não tem como, né? Caiu para nós a ficha de que existia um mega propósito que a gente podia construir. Nós tivemos uma visão, foi a primeira vez que nós vislumbramos a ideia de impactar mundialmente, baseado na pressão intracraniana. O que significa isso? Eu voltei para o Brasil, reuni uma equipe grande, 6, 7, 8 pessoas, e criamos, na linha do Golden Circle, o porquê existe a Brenncare. E a Brenncare existe para isso. A razão de ser dela é expandir o território da saúde. O nosso propósito é, nós queremos vivenciar histórias de saúde e felicidade. A nossa visão de como fazer isso é estabelecer um sinal vital. Nós queremos, a nossa missão é reduzir a dor e o sofrimento. E em cima desses posicionamentos, nós definimos o mais importante. Os principais indicadores, não tem a ver, como foi dito ontem, não tem a ver com EBITDA, não que isso não seja importante, tem a ver com o seguinte: o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível. E foi assim que nós fizemos. E isso, durante a elaboração desse projeto, desse trabalho, isso foi extremamente valioso para nós, porque as pessoas começaram a se engajar. E engajaram por quê? Porque o legado de um sinal vital é você fazer o bem para todos, para sempre. Ou seja, eu sou muito, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de criar um negócio desses. E detalhe, a gente fez um business plan, a gente nem consegue mostrar, porque as pessoas vieram pelo propósito, nós estamos fazendo tudo o que nós precisamos fazer com uma equipe completamente dedicada. E o que significa isso do ponto de vista do nosso negócio? Significa que nós desmaterializamos tudo. Nós pegamos e estudamos as possíveis aplicações, identificamos 9 áreas de aplicação importantes, que vão da pesquisa, centro cirúrgico, medicina esportiva, home care. Criamos uma estrutura de tecnologia, tanto em aplicativo quanto em cloud, que suporta um sensor, ok? Recebe os sinais, devolve a informação aonde você estiver. Você só precisa de uma conexão na internet para ter o relatório, ou simplesmente um aplicativo para conseguir monitorar na hora, etc. O que significa isso? Nós fomos para lá com uma ideia de uma medical device, nós voltamos com uma ideia de uma empresa que é de serviço, é uma assinatura, é comodato, o sensor que nós desenvolvemos é nosso, a gente investiu muito, a gente investiu muito em IoT, em tecnologia, para garantir que esse sensor, além de coletar as informações do paciente, também coleta informações ambientais, tipo temperatura, umidade, etc., para que a gente consiga fazer a calibração desse sensor aonde quer que ele esteja, via cloud, ou impedir que ele funcione caso a gente perceba uma disfunção. Ok? Foi isso que nós fizemos. Eu agora queria aproveitar e voltar àquela pergunta inicial: quão difícil é fazer? E eu vou correr o risco aqui de fazer uma demo live para que vocês entendam quão simples é fazer isso. Eu vou ligar um iPad que está aqui em cima. Vocês sabem que demo live é complicado, né? O Bill Gates já teve tela azul, o Steve Jobs já ficou extremamente chateado, para dizer o mínimo. E se der errado, eu vou passar a fazer parte de um grupo extremamente seleto. Ok? Esse é o nosso novo sensor. É um sensor que
é o primeiro de uma sequência, de um lote, então esse aqui certamente vai ficar no nosso museu. Ele tem uma tecnologia bastante interessante dentro dele. Deixa eu só garantir que está ok. Eu vou... Ok, abriu aqui, liguei aqui. Eu vou esperar ele parear com o meu ok. Ele selecionou, está conectando. Eu vou mostrar para vocês em breve. Eu vou colocar ele aqui. E agora eu vou mostrar para vocês. Ah! Desculpa, gente. Oh. Sorry, Bill Gates. Pessoal, isso não é protótipo, não é funcionando mesmo. Na verdade, o que nós estamos falando aqui hoje é uma realidade, isso é uma oferta real, está disponível, nós estamos fazendo tudo o que precisa, nós já tiramos a Anvisa e tivemos uma grata notícia semana passada, onde um grande parceiro, mais do que simplesmente ser o primeiro hospital a disponibilizar isso, vislumbrou via a ação a sua ação social como gestor de várias unidades de saúde pública, estudar como que isso pode ser levado para a saúde pública e dentro do Instituto de Pesquisa criar uma linha de pesquisa totalmente voltada a descobrir as aplicações da pressão intracraniana no combate das patologias. E se tudo der certo, em antecipar que essas patologias tenham sucesso. Ok? Eu estou extremamente feliz porque vocês têm o privilégio hoje de fazer esse monitoramento aqui, não com a furadeira. Nós estamos com um stand, vários já passaram lá. Nós estamos com um stand aqui. Quando vocês saírem aqui para ir para a tenda, vocês vão ver lá no fundo tem o nosso logo. Passem lá. Nós temos uma equipe de aquelas 30 pessoas, tem várias delas que estão lá monitorando as pessoas. Não se esqueçam que é um exame, não é uma diversão, mas é um exame, mas extremamente importante e muito difícil de vocês terem acesso. Eu vou caminhar para o final aqui. Eu queria falar para vocês que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de estar conduzindo um coletivo que tem um propósito extremamente engajador e motivador. Nós vamos desafiar permanentemente a medicina porque a gente quer vivenciar histórias de saúde e felicidade. Muito obrigado.